Muito bem. Acho que estamos em condições de iniciar o webinar. Webinar com a designação Lean Robotics, abordagem e implementação do 4.0 na indústria. Lean Robotics é uma designação que pretende transmitir a importância da utilização dos princípios do chamado Lean Manufacturing na implementação de soluções robóticas, de modo a maximizar a eficiência dos processos e um melhor retorno do investimento. Foi uma designação que foi criada ou foi lançada inicialmente por um técnico chamado Samuel Bouchard, que inclusivamente lançou um livro chamado Lean Robotics. Frequentemente nós pensamos na robótica como algo que é eliminador de postos de trabalho. O conceito que nós vamos explorar neste webinar é o de que a utilização do Lean Robotics pode acrescentar à eliminação dos normalmente definidos 7 desperdícios associados ao Lean Manufacturing, de mais um desperdício, um 8º desperdício, que tem a ver com a subutilização do potencial humano. Por exemplo, na execução de tarefas repetitivas, de reduzido valor acrescentado. Mas também na preocupação pelas questões ergonómicas e de segurança do trabalhador. No webinar nós vamos estar muito focados na integração de cobots e AGVs em células de trabalho e na área industrial das empresas, partindo do princípio da utilização de determinado tipo de ferramentas do Lean que nos permitem definir e otimizar a implementação destas tecnologias que referi. Para isso, nós temos connosco 2 oradores, o Francisco Santos da Cunha, que eu vou ler aqui, sim, muito sucintamente, o seu currículo. Portanto, é consultor nesta área há 10 anos, é mestre em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro e tem desenvolvido a sua atividade na área da produção, logística e supply chain. Trabalhou anteriormente na Bosch Security Systems, foi supervisor de equipa da Parfois e, portanto, mais recentemente assumiu portanto, há 10 anos, digamos, um trabalho na área da consultoria e muito recentemente colaborou connosco num trabalho numa empresa da fileira de calçado. Temos também connosco Alexandra Saraiva, consultora do Centro Tecnológico de Calçado, na área do Lean, trabalha em processos industriais da fileira de calçado, conhece muitíssimo bem na sua organização, na sua estruturação, na implementação de ferramentas Lean, também na área de métodos e tempos e balanceamento de linhas produtivas. Portanto, acho que estamos muitíssimo bem, vamos ser muitíssimo bem guiados pelo Francisco e pela Alexandra neste webinar. Portanto, vou passar a palavra ao Francisco, antes referindo que podem, ao longo do webinar, utilizar o botão de perguntas e respostas que tem aí convosco, na plataforma, e no final na parte final do webinar, teremos um período de perguntas e respostas. O Francisco vai-nos falar do Lean Robotics, abordagem à implementação do 4.0 na indústria, vai-nos dar uma abordagem mais geral do que é o Lean Robotics e da sua implementação, com exemplos seguramente. A Alexandra vai-nos guiar numa apresentação de um estudo mais específico de utilização do Lean Robotics possível na fileira do calçado. Vou passar então a palavra ao Francisco Santos da Cunha. Obrigado. Francisco, obrigado, Rui. Qualquer tempo. Boa tarde a todos. Eu vou, entretanto, só partilhar a apresentação. Espero que conseguem ver o meu ecrã. Não. Ainda não. Neste momento ainda não, Francisco. Agora sim. Já está? Já está, obrigado. Obrigado eu e obrigado, Rui, pela introdução. Queria agradecer também o convite ao Centro Tecnológico Português do Calçado
a quem reconheço uma dinâmica de facto fora do vulgar. Ainda antes de entrarmos ou antes de começar o webinar, estávamos aqui um bocadinho na conversa e falamos no número de webinários que já foram organizados desde o final de 2023. É de facto uma organização com uma dinâmica fora do vulgar e com a qual já trabalhei, como o Rui já foi dizendo. E que tenho pena de não ter trabalhado mais, mas não posso falar muito porque a culpa é minha. Mas pronto, estamos a corrigir isso pouco a pouco com este webinário desde já e com algumas coisas que temos também já marcadas. Em relação aqui à apresentação, eu trago uma perspectiva muito pessoal da minha visão neste tema, baseada na minha experiência como consultor. Não trago estudos nem análises de mercado. E não é também uma apresentação em que o ator principal seja a tecnologia. Não vou estragar já a surpresa, mais à frente vou falar sobre isso, mas pronto, para não repetir o que o Rui já foi apresentando, queria acrescentar só que tenho 37 anos, sou do Porto, nascido e criado. FSC Consultoria é a minha empresa de consultoria em melhoria de processos, rumo à excelência operacional. Trabalho sobretudo na melhoria de fluxos industriais e este termo Lean 4.0 não foi um termo criado por mim, mas é basicamente a utilização de ferramentas digitais atuais para como complemento, digamos assim, às soluções preconizadas e utilizadas por mim já há 10 anos, como o Rui já foi dizendo. Começando com uma pergunta, o que é então realmente o 4.0? Tem aqui quatro exemplos. Deixar de usar folhas de cálculo e fazer exatamente a mesma coisa no ERP, automatizar algumas partes do planeamento, usar algoritmos para melhorar a precisão de previsões, sejam aqui previsões de vendas, previsões de avarias, por exemplo, implementar inteligência artificial para transformar a tomada de decisão. Vou deixar aqui a resposta em aberto. E já aqui voltamos. Chama-se 4.0 porque se trata de facto de uma revolução, de uma utilização completamente diferente e expandida daquilo que seria as ferramentas que já existem desde há algum tempo, ali a partir do 3.0. E a definição com a qual eu mais me identifico é uma definição que já tem algum tempo, 2016, e que diz que o foco é na digitalização dos ativos físicos ou equipamentos e na integração desses equipamentos com os vários elementos da cadeia de valor. Essa integração vai permitir, a partir de uma série de dados, criar informação e analisá-la e comunicá-la de uma forma que até há pouco tempo não era possível, porque não existia esta quantidade de tecnologias que dão origem a uma série de ferramentas e agora é aqui o ponto-chave, esta é a parte mais importante, na procura da criação de valor às empresas. Portanto, se eu pensar nesta questão da criação de valor como objetivo da implementação da indústria ou de alguns elementos da indústria 4.0 e voltar ali àquelas perguntas iniciais, a primeira, deixar de usar as folhas de cálculo e passar o mesmo processo para uma forma mais, digamos, mais automatizada, não é 4.0, uma coisa que já se fazia há muito tempo. A última, implementar sistemas de inteligência artificial para auxiliar a tomada de decisão, é com certeza 4.0. E as duas, a segunda e a terceira, as duas do meio, podem ser ou não, dependendo um bocado da visão de cada um. Dependendo dos algoritmos que se utilizarem, dependendo do grau de automatização também do processo de planeamento. Portanto, eu não tenho uma resposta, o objetivo não é dar uma resposta, é percebermos que mais importante do que dizer se é ou não 4.0 é ver esta tecnologia como um elemento que nos vai ajudar a trazer mais valor às organizações. Mostro agora dois exemplos que estão em pleno funcionamento da aplicação do 4.0 na indústria. São exemplos com tecnologia de ponta, do mais avançado que pode haver.
um bocado inspiradores até para percebermos que o 4.0 funciona, são exemplos de aplicabilidade com resultados comprovados. São ambos da indústria automóvel. O da esquerda, o primeiro, é um sistema de visão computacional que é treinada para, com base em dezenas de milhares de componentes, um exemplo da BMW, dezenas de milhares de componentes que vão depois entrar nos veículos. Nós basicamente o que vamos dizer à inteligência artificial é quais são as peças boas, quais são as peças más ou não conformes, e o sistema vai aprender que há determinados parâmetros que, a partir dos quais ou até aos quais a peça vai ser considerada não conforme, e com base nessa aprendizagem, a visão o que vai fazer é ler esses parâmetros nas peças, perceber quais são as peças que não estão conformes e depois automaticamente essas peças são retiradas da linha para retrabalho ou sucata, de uma forma completamente automática. No segundo exemplo, vemos ali aquele robô onde são instalados alguns sensores, e esses sensores o que vão fazer é medir determinados parâmetros operacionais do equipamento. A partir desses parâmetros operacionais e estabelecendo a relação desses mesmos parâmetros com dados de avarias do equipamento, o que o sistema de inteligência artificial vai fazer é estabelecer uma relação, ou se quisermos uma correlação entre alguns parâmetros e a existência de mais ou menos avarias, portanto, dando o tempo entre as avarias e o tempo de reparação dessa mesma avaria. Ou seja, é um sistema retroalimentado, um sistema cíclico, que a partir desse cálculo e dessa relação entre os parâmetros e as falhas, ele vai perceber quais são os parâmetros que garantem menos falhas e vai dizer ao sistema, atenção que, e vou inventar aqui, o equipamento a trabalhar a partir de determinada velocidade vai provocar avarias mais frequentes. Ou uma força de aperto, por exemplo, não pode exceder X. E o sistema faz isso automaticamente. Portanto, são dois exemplos da indústria 4.0 a funcionar de uma forma plena. Mostro aqui, de seguida, alguns exemplos pelos quais vou passando na indústria, vou passando e não só, porque alguns destes foram implementados em projetos liderados por mim, tipicamente os AGVs, os veículos autónomos de transporte de materiais. Aqui em baixo, deixem-me ligar aqui o apontador. Este exemplo do quadro digital de sequenciamento da produção, que vai dizer ao operador, a partir do momento em que ele termina uma ordem de fabrico, qual é a referência que vai entrar de seguida e quantas peças ele deve produzir, que os robôs colaborativos ou cobôs, neste caso é no final de linha, cá em Portugal, para o processo de automatização de um processo de embalagem. Ali embaixo, a realidade aumentada num processo de picking que permitiu a esta empresa antever problemas ergonómicos e tempos de ciclo neste processo de kitting para entrada numa linha de montagem. E aqui a inteligência artificial não é um exemplo da indústria diretamente, embora nós todos os dias utilizamos para o nosso trabalho estes algoritmos para nos ajudarem, para fazer basicamente perguntas a esta plataforma que aqui vemos e todos conhecemos e todos utilizamos também, mas isto para mostrar que a inteligência artificial já está nas nossas vidas de uma forma muito mais intensa e há muito mais tempo do que aquilo que nós julgamos, porque só muito recentemente é que se começou de facto a falar de inteligência artificial de uma forma mais frequente. Vendo o 4.0 de uma perspectiva de melhoria de processos, podemos defini-la como um conjunto de tecnologias que dão origem a algumas ferramentas que, se forem aplicadas à indústria, dão origem, lá está, à indústria 4.0, em várias vertentes, seja na produção, na manutenção, departamentos de qualidade, hoje em dia até nos próprios recursos humanos, já vi algumas implementações, e que servem como suporte ou como complemento às soluções de melhoria. Como é que ele vai ajudar essas mesmas soluções? Desde logo pode auxiliar, e como o Rui já foi introduzindo,
as pessoas em tarefas que sejam repetitivas, que sejam pouco ergonómicas, que não sejam seguras, que sejam pesadas, que sejam aborrecidas também. Permite também detectar ou até, hoje em dia, mais do que isso, antecipar problemas para evitar que um determinado risco potencial se transforme num problema real, através também aqui da inteligência artificial. Portanto, para além da detecção de problemas que vimos no exemplo anterior da BMW, permite-nos, a partir de determinados parâmetros do processo, e aqui falamos do processo em todo o seu fluxo, portanto pode ser desde os fornecedores a processos internos até entregas a clientes, permite-nos antecipar determinados riscos e tomar decisões antes que esses riscos se concretizem, digamos assim, em problemas. Eliminar, ou se não for possível, reduzir alguns desperdícios. Os desperdícios, para além daqueles 7 conhecidos, 7 ou 8 que nasceram na Toyota, há também os desperdícios de recursos na empresa, seja energia elétrica ou de outro tipo, seja água, portanto, melhorar a eficiência dos processos das organizações e fornecer uma série de informações que nos ajudam a tomar as melhores decisões. E as melhores decisões podem ser decisões mais rápidas, podem ser decisões que estejam mais alinhadas com o caminho estratégico que a organização se propõe para um próximo período ou para os próximos anos, decisões também que, por exemplo, reflitam a incerteza ou a variação que existe, quer nos processos internos, quer no próprio mercado. Começando a concretizar um bocadinho esta relação que pode existir entre a digitalização e a melhoria Lean, eu trago aqui os 7 desperdícios identificados pela Toyota, e que começamos pelo pai de todos eles, que é a sobreprodução, portanto, produzir mais do que aquilo que o cliente me pede. E o 4.0 pode-me ajudar a responder à seguinte pergunta, que é: que artigos ou que produtos tiveram um consumo que esteve abaixo do normal, por exemplo, na semana passada? Se o consumo foi abaixo do normal, eu vou, nesta semana, se tiver uma ferramenta que me ajuda a perceber isto, produzir abaixo, lá está, para evitar a tal sobreprodução que gera muito daquilo que é o segundo desperdício que vou falar, que são os estoques, que custam dinheiro, ocupam espaço entre muitos outros problemas, e que aqui me interessa, para eu reduzir este desperdício, perceber quanto é que ele representa de facto, ao dia de hoje, neste momento, quanto estoque é que eu tenho para todos os artigos. Portanto, um dos elementos em que a digitalização pode ajudar é com a eliminação, ou pelo menos a redução das diferenças entre o meu estoque real e aquele estoque que o meu sistema informático me dá. Desperdício seguinte, desperdício de transporte, tipicamente falamos aqui apenas de materiais, e obviamente só é desperdício quando o cliente não paga por este transporte. Qual é a melhor rota de distribuição? Desperdício de movimentação tem o mesmo princípio do desperdício de transporte, mas é para pessoas, aplica-se a pessoas, e aqui a inteligência artificial, a robotização e todas estas ferramentas do 4.0 podem-me ajudar a perceber quais são as localizações dos materiais em função, por exemplo, da sua rotação ou do seu consumo, que me garantem uma maior agilidade ou um processo de picking com menos esforço ou feito em menos tempo ou com menos passos, que é uma medida muito utilizada e cada vez mais como indicador destes processos logísticos. Desperdício seguinte, esperas, definição pessoas paradas. Qual é o melhor período para iniciar a distribuição dos meus produtos, de forma a evitar que a pessoa que o faz chegue a determinado cliente e tenha que esperar pela descarga? Desperdício seguinte, sobre o processo, fazer mais ao meu produto ou no meu serviço do que o que o cliente está disposto a pagar. Quais são as operações? E tipicamente isto aplica-se àquelas que são mais repetitivas, que podem ser aceleradas ou que podem ser totalmente automatizadas. Desperdício seguinte, e este é o último que mostro aqui, porque tipicamente quando pensamos em desperdício na indústria, pensamos logo nos defeitos, nos problemas de qualidade. Há muitos outros antes que não são tão evidentes, portanto, este aqui, os defeitos, não é? Problemas em componentes ou produtos, quais são os parâmetros da máquina que geram o mínimo
de problemas de qualidade. Portanto, até aqui fazemos só perguntas. Neste slide começamos já a dar algumas respostas, portanto, a perceber quais são as ferramentas, e obviamente que não vou entrar em detalhe sobre cada uma delas, primeiro porque não temos tempo para isso, e depois porque eu não sou especialista na tecnologia. Mas agora de um ponto de vista dos 5 passos da melhoria Lean Manufacturing. Estes passos são sequenciais e começam por perceber o que é que o cliente está disposto a pagar, o que é valor do ponto de vista do cliente. Depois deste primeiro passo estar claro, o segundo é identificar o fluxo de valor, portanto, a sequência de etapas pelos quais os produtos passam, desde a matéria-prima até que chegam ao meu cliente, e agora que eu sei que tudo o que não é valor é desperdício, perceber onde é que estão nesse fluxo os desperdícios e eliminá-los. Passando para o terceiro, que já é um bocadinho mais avançado, melhorar o fluxo entre os processos é basicamente acelerar e reduzir o tempo dos materiais dentro do meu sistema industrial, para depois se sincronizar a produção ou a entrega com a procura, portanto, não fazer mais do que o meu cliente está disposto, portanto, me compra, para, por fim, procurar a perfeição. E aqui o por fim ou finalmente não se aplica tanto, porque basicamente procurar a perfeição é voltar atrás e voltar ao início e voltar a fazer isto tudo numa perspectiva de melhoria contínua e de incorporação destes princípios na cultura da organização. Então vamos lá. Ferramentas, trago 2 exemplos de cada uma para nos ajudar a perceber o que é valor, qual é a melhor configuração do meu produto na ótica do cliente. Podemos usar realidade aumentada para fazer para ter visitas dos nossos clientes, né? Para termos uma proximidade aos nossos clientes que sem esta ferramenta se calhar não conseguimos ter, ou podemos ter, mas de uma forma muito mais cara até e morosa e que demora mais tempo, né? Com a realidade aumentada podemos nos aproximar, podemos aproximar fornecedores e clientes das nossas instalações, das nossas máquinas, dos nossos processos, para que eles de uma forma muito mais clara percebam como é que são os nossos produtos, para nos darem um feedback muito melhor, porque se não conseguirem visualizar aquilo que nós estamos a preparar, podemos chegar ao fim e ter que refazer tudo novamente. E com base nisto, podemos utilizar também a impressão 3D para criar alguns protótipos de uma forma muito mais rápida e barata, enviá-los para o cliente, para ele nos dar feedback sobre que ajustes eventualmente é que possam ser necessários e repetir este processo de uma forma muito mais ágil, para eu ter a configuração do meu produto de uma forma muito mais rápida do que o que acontecia até aqui. Para identificar o fluxo de valor e eliminar desperdícios e problemas, o Digital Twins pode ser traduzido como qualquer coisa, como a modelização digital, que não é mais do que uma réplica de um modelo físico, uma réplica digital que me vai permitir depois, desculpando-me o termo, brincar um bocadinho com os parâmetros do processo para ver como é que o sistema reage. A manutenção preditiva é exatamente aquele primeiro exemplo da BMW que vos mostrei, tal e qual, e aqui a eliminação do desperdício é obviamente o desperdício de defeitos e se calhar também das pessoas que estão só a fazer o controle e a escolha das peças conformes e não conformes. Para melhorar o fluxo entre os processos, esta ferramenta, o MES, ou o Manufacturing Execution System, permite-me saber em tempo real qual é a situação atual dos meus processos, qual é, em relação àquilo que estava planeado, quais são as diferenças de uma forma imediata para eu ir reagindo e ir acelerando ou desacelerando o meu processo em função daquilo que o meu processo cliente ou que o meu próprio cliente externo precisa. Obviamente os robôs para a aceleração de tempos de ciclo, por exemplo, mas pode ser também para aumentar a precisão das tarefas de forma a diminuir a variabilidade e com isto de diminuir defeitos, por exemplo. O Kanban digital para sincronizar a produção com a procura, para evitar aquele problema clássico do Kanban físico com etiquetas, que é a perda de etiquetas, que nos faz perder a visão das ordens de produção ou de movimentação de materiais.
o IoT, e desculpem não estar definido, mas é o Internet of Things, para conectar entidades de uma mesma cadeia de valor, por exemplo, entidades diferentes, para eu perceber também em tempo real e de uma forma imediata quais são os estoques, quais são os planeamentos, qual é a situação atual, quer dos transportes entre entidades e mesmo de fábricas, sejam fornecedores de fornecedores, e o mesmo se aplica ajudante também na cadeia, e para me permitir tomar as melhores decisões. E por último, o Big Data, uma recolha de informação que até há muito pouco tempo não era possível, para eu poder, com, digamos, um volume de dados suficiente para eu poder falar com dados, para eu poder tomar decisões baseadas não na opinião ou na sensibilidade das pessoas, mas com base em factos e dados. Que permite também alimentar estas torres de controle logísticas, que se vêem cada vez mais, que com base na definição de alguns indicadores nos permitem, ou permitem ao Departamento de Logística fazer um seguimento fino daquilo que é a situação. Qual é, do meu ponto de vista, mais uma vez, a abordagem certa para transformarmos a empresa numa empresa digital? E aqui, mais uma vez, as perguntas. Começarmos por nos perguntar porquê que eu vou implementar determinada ferramenta. Qual é o motivo pelo qual eu vou melhorar? É porque está na moda? É porque os outros também têm? Ou é porque eu tenho um problema real? É porque eu tenho alguns daqueles 7 ou 8 desperdícios de que já falamos? Ou porque daquelas 5 etapas eu não consigo dar o salto para a etapa seguinte? Uma vez esta parte clara, tentar perceber no fluxo, na cadeia de valor, quais são as etapas mais bloqueantes, aonde é que eu preciso de melhorar, porque aquelas etapas são as que têm mais impacto nos resultados. Depois de responder aonde, tentar perceber, ok, nós estamos aqui em relação a este processo ou a esta operação, para onde é que nós queremos ir? Qual é a visão, quais são os resultados esperados, ou qual é o mínimo que nós podemos exigir da melhoria que queremos fazer, para que valha a pena, para que seja suficiente a implementação da transformação ou da melhoria. E depois entramos na parte do como. E no como, muito antes de implementar ali o 4.0, que já mostrei que aparece em último, do meu ponto de vista, devemos começar por eliminar desperdícios, eliminar os problemas de uma forma muito mais simples e com os recursos que já existem em nossa casa. Se não os conseguirmos eliminar, tentar reduzi-los ao máximo. Depois da eliminação e da redução possível, com as ferramentas que já existem, tentar estabilizar ao máximo com recurso a normas e padrões de operação, com recurso também ao treino das pessoas, e depois da operação estabilizada, só aí é que eu vou perceber se consigo, desculpem mais uma vez o termo, espremer aquele processo para conseguir ganhar mais ali. Aqui é espremer no bom sentido, não estamos a espremer o valor, nem estamos a espremer as pessoas, obviamente, para trabalharem mais, estamos a espremer os desperdícios para perceber se, de uma forma rápida, eu consigo eliminar ainda mais desperdícios. E depois, sim, quando estas 3 etapas estão concluídas, implementar o 4.0, implementar ferramentas que não existem na organização e fazer esse investimento. No fundo, que é a mensagem da frase que mostro aqui, que é a tecnologia digital não deve nunca ser a solução para um mau processo. Devemos ter em conta também 2 aspectos muito importantes nesta implementação do 4.0, e digo isso porque já o vivi e sou responsável também por alguns insucessos na implementação deste tipo de soluções, que é, desde o início, termos claro que queremos escalar a solução. Portanto, nós vemos aqui que as máquinas, neste caso, são parecidas, mas não são todas iguais. Portanto, quer dentro da empresa, quer para fábricas, por exemplo, ou centros de distribuição do mesmo grupo, que têm sempre algumas particularidades, eu ter noção que devo deixar ou devo implementar o 4.0 com alguma flexibilidade para as particularidades que existem em cada uma, e utilizar estas primeiras provas de conceito
nestas primeiras implementações, nestes equipamentos pioneiros, digamos assim, para, com um termo muito utilizado também no Lean, as lições aprendidas, ou lessons learned, conseguir aprender com os erros e depois, quando escalamos, já sabemos muito bem que armadilhas evitar. Este é o meu top 5 daquilo que, do meu ponto de vista, o 4.0 não pode, e aqui não deve, não pode trazer às empresas. Começando aqui pelo quinto lugar, que é ser demasiado complexo para se entender. Uma solução, sobretudo ao nível dos utilizadores, que seja demasiado complicada e que as pessoas, porque têm uma norma e porque foram formadas que, se o processo seguir o seu curso normal, é para fazer assim, é garantia que, quando há algum desvio, quando há alguma dúvida, quando é preciso fazer as coisas de forma um bocadinho diferente, as pessoas vão deixar de conseguir utilizar o sistema e o sistema vai deixar de funcionar. Menção honrosa para o substituir a capacidade das pessoas de resolver problemas, e aqui, enfim, eu coloquei resolver problemas, mas quase que podemos falar de substituir a capacidade das pessoas de pensar. E isto pode parecer assim um bocadinho conceptual, mas basta pensarmos, sem querer entrar em temas controversos, se isso deve ser assim ou não, mas se uma criança na escola for ensinada a fazer contas logo com a máquina de calcular, ela nunca vai desenvolver agilidade mental para conseguir fazer contas de cabeça. Não é? Portanto, a mesma coisa acontece exatamente nas empresas, e se nós nos tornarmos dependentes destas tecnologias que nos vão resolver os problemas, depois, quando precisamos de o fazer por nós, não vamos conseguir. E uma vez que as empresas perdem isto, é muito difícil de voltar a recuperar. Medalha de bronze ali para modernizar ou digitalizar sem um alinhamento definido. Ou pior do que isto, digitalizar com um alinhamento ou seguindo uma direção que é contrária àquele caminho estratégico que a empresa já definiu. E aqui não é só a rentabilidade, ou não é só o ajudar, auxiliar as pessoas no trabalho que conta. Uma empresa pode ter como objetivo, e é um objetivo válido, por exemplo, modernizar porque quer mostrar ao mercado, ou quer mostrar à sua cadeia de valor que é uma empresa tecnológica. E isso é válido. Mas tem que ser esse o alinhamento que a empresa tem definida. A empresa pode querer digitalizar, sabendo que se calhar até vai deteriorar um bocadinho os resultados, mas quer ser pioneira, quer ser das primeiras a utilizar aquela tecnologia, que ainda se calhar funciona com bastante entropia, com bastantes dificuldades, mas que vai seguir outro daqueles princípios do Lean Manufacturing, que é o fail fast, o falhar o mais depressa possível, para aprender com os erros também depressa, e que quando a tecnologia esteja estável, essa empresa já está mais avançada em relação às outras e vai conseguir, de uma forma mais rápida, pôr a tecnologia a entregar resultados. Tornar os sistemas dependentes e rígidos, portanto, desligar aqueles sistemas mais manuais, digamos assim, e fazer com que o sistema só funcione com base nestas tecnologias, que, se forem rígidas, por isso é que a sequência é esta, é sistemas dependentes e rígidos. Como o mundo é dinâmico, como as coisas estão sempre a mudar e cada vez mais rápido, quer o mercado, quer as próprias empresas, cada vez mais se transformam. Se o sistema não estiver preparado para responder a estas mudanças, a empresa vai basicamente estar bloqueada por ser dependente de um sistema que já não responde às suas necessidades. E quando eu digo bloquear, muitas vezes é deixar de conseguir mesmo trabalhar, e muitas vezes lá está, é difícil, impossível, nunca é, arranja-se sempre forma, mas é difícil voltar ao Excel, que muitas vezes é mesmo a única solução encontrada. O grande campeão é 4.0, não pode de forma nenhuma servir para substituir pessoas por máquinas. Esta situação pode acontecer, mas quase como efeito secundário, quase como consequência, e não nunca como objetivo, porque se assim for, é garantido que quer as empresas, quer as pessoas
aquela implementação vai acontecer a primeira vez e até pode correr bem, mas a partir daí nenhuma pessoa vai aderir, vai voltar a contribuir, a fazer parte da implementação destes projetos. Portanto, a partir daí a empresa deixa de conseguir melhorar as suas competências tecnológicas. Alguns aspectos que eu já fui vivendo, também por ter aprendido com estes erros que cometi, que devem ser tidos em conta na transformação digital. Que problemas resolve? Qual é a solução que vamos escolher? Que competências são necessárias? Estes três são uma sequência uns dos outros. Aquele último, tentar prever um mundo VUCA, já vamos ver o que é isto. Não tem necessariamente a ver com os outros, mas é um aspecto pelo qual eu tenho um carinho especial. Tenho vivido bastante esta situação, mas já falamos sobre isso. Então, que problemas resolve? Que desperdícios é que a tecnologia elimina? Que valor acrescenta? Quanta capacidade é que me consegue aumentar? Que cota de mercado é que consigo ganhar com aquela tecnologia? E esta é a parte importante, que é que não possa ser obtido por meios que sejam mais baratos, porque o 4.0 ainda não é barato, mais simples, mais flexíveis, lá está, isto é um bocado a complementaridade, a resposta àquilo que vos fui mostrando, e que sejam mais rápidos de implementar. Mostro aqui agora um esquema que se lê da esquerda para a direita, do tempo, do lead time de transformação de matéria-prima até ao seu estado de produto acabado. E estes retângulos verdes são o valor acrescentado num processo, que são naturalmente muito maiores do que ali a parte a vermelho, que são os desperdícios, os tempos de materiais parados, os transportes, etc. E que, se esta situação é a situação inicial, muitas vezes aquilo que vou vendo é que a abordagem ao sistema, à digitalização dos nossos sistemas internos, é a aceleração do valor acrescentado, que vemos que é muito mais baixo e tem um impacto muito mais reduzido para a aceleração do lead time, que é a base da riqueza económica e da criação de valor, uma vez que o valor acrescentado representa sempre proporções muito pequenas, eu vou acelerar uma parte que não é tão significativa do meu processo. Posso ter ganhos de produtividade, lá está, porque alguns robôs começam a substituir algumas pessoas, eventualmente melhorias na qualidade, mas o impacto naquilo que é mais importante de uma perspectiva Lean Manufacturing é relativamente reduzido. Se me focar não no valor acrescentado, mas na automatização do desperdício, neste caso aqui com alguns AGVs e transportadores automáticos, por exemplo, eu nunca o vou eliminar, eu estou simplesmente a automatizar as perturbações que vão continuar a existir. Portanto, na minha opinião, aquilo que deve ser feito para estes processos, para estes projetos terem um impacto real, deve começar por eliminar ou reduzir estes desperdícios. Reparem que estes retângulos verdes têm uma largura que é igualzinha aos esquemas que mostrei anteriormente. Simplesmente integrei aqui, criei fluxo, acelerei o fluxo destas etapas de valor acrescentado. Estas duas a mesma coisa. E este retângulo é exatamente igual aos anteriores. Portanto, o que aqui foi feito, e já vemos um impacto no lead time do sistema, foi trabalhar o desperdício com formas simples, lá está, baratas, flexíveis, etc., que tenho internamente para reduzir esse lead time. E depois sim, quando já passei as etapas do processo, portanto, quando fui do 1.0, isto é uma caricatura, estou a brincar, mas estou meio a brincar, meio a falar a sério. Quando já estamos do 1.0 e passamos para o 2.0, para o 3.0, a seguir então sim vou automatizar quer o valor acrescentado, quer o desperdício, para tentar ganhar aí então mais um bocado. Eu estou um bocado atrasado no tempo, vou falar de uma forma muito resumida deste exemplo, que é de uma revista digital que eu vou acompanhando e que fala de um projeto cujos objetivos focam-nos ali nos desafios e nas oportunidades, e sobretudo no primeiro, que é um dos desafios é colocar os princípios da indústria 4.0 em prática para criar uma fábrica completamente automatizada. Tentando evitar os julgamentos e não pondo em causa o sucesso destes projetos, quero dizer simplesmente que não vai, de forma nenhuma, e depois se lerem os restantes bullets, as restantes linhas, vão ver que é tudo nesta base. A terceira fala, por exemplo, em manter as operações lean através da minimização
das necessidades dos recursos internos da tecnologias de informação. Isto não é verdade, o Lean não é de forma nenhuma isto. Portanto, há aqui uma visão um bocadinho deturpada do que é a melhoria de processo, e depois não admira que, quando vemos o que são os resultados de valor acrescentado, e aqui mais uma vez sem julgamento nenhum, não vemos aqui de facto ganhos efetivos para a empresa. Segundo aspecto, na abordagem à transformação, escolha da solução. Esta pessoa que eu sigo é um analista, estrategista de mercado, que está muito focado na indústria 4.0, e que diz que resolver problemas complicados com soluções que são elas também ainda mais complicadas é a garantia de que vou ter ainda mais problemas. Que é um bocado a contradição entre aquilo que é preconizado pelo Lean Manufacturing, que pode ser considerado, eu gosto desta frase, que é a ciência da simplificação, de uma forma estruturada, nós partirmos o problema no máximo de bocadinhos possível para o simplificarmos ao máximo e conseguirmos depois também de uma forma simples conseguir eliminar esses problemas. Portanto, aquelas perguntas que nós nos devemos fazer é, por exemplo, wow, but how, que foi uma frase que eu ouvi numa conferência também sobre uma destas ferramentas de que já falei, o Mesh, em que durante várias horas esteve a falar dos ganhos e do potencial da ferramenta, e alguém da plateia que estava à minha frente perguntou: uau, isso é tudo incrível, mas but how? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês se propõem? Eu, se não conhecer bem a minha solução, posso estar a dar um tiro completamente ao lado, e essa solução não responder de facto àquilo que é a minha necessidade de eliminação de desperdício ou de resolução de problemas. Perguntar-se também, por exemplo, se eu consigo explicar a solução ao meu vizinho. Isto é uma, digamos, uma frase típica dos americanos, que é: provavelmente, se eu não consigo explicar esta solução de uma forma clara a alguém que não seja especialista, a solução talvez seja demasiado complexa, e as pessoas não só não a vão entender, como lá está, à primeira perturbação, elas não vão conseguir utilizar esta ferramenta. Um exemplo da escolha de solução foi um projeto por mim liderado. Vemos aqui uma fila de trânsito da AGVs, que basicamente o que aconteceu foi que na produção eles foram distribuídos de uma forma muito uniforme, mas o que vemos nesta imagem, e acho que se consegue perceber, é que a avenida, quer da entrada, quer de saída da logística, é só uma. Portanto, temos uma da entrada, que está vazia agora, e o engarrafamento vê-se no transporte de materiais, portanto, no abastecimento à produção. O que acontece é que a solução encontrada não pensou que, se um AGV para, e uma vez que esta avenida é a única que existe, todos os que vêm atrás vão parar também. O que gera problemas de perdas de eficiência, porque a produção deixa de ter as peças de que precisa para produzir. Portanto, uma pessoa, neste caso, o que faz se for num comboio logístico, por exemplo, como a Alexandra a seguir vai falar também, o que elas fazem é pôr o pisca e passar os AGVs, e estes AGVs não foram programados para isto, embora hoje já haja essa solução. Portanto, nós não pensamos nisto, e começou-se a ter problemas de falta de peças na produção e de desencravamentos quase permanentes dos AGVs por causa disto. As competências que são necessárias têm um perfil que são, não vou dizer incompatíveis, mas muito diferentes entre eles. Portanto, são precisas competências de utilização dos softwares, de parametrização para fazer ajustes, de resolução de problemas, que pode estar aqui ligado também à liderança, quer na implementação destes projetos, quer depois na sua utilização, e obviamente competências de gestão de pessoas e de projetos. Portanto, será que a empresa tem as competências de que precisa? Este aspecto é muitas vezes negligenciado, é muitas vezes esquecido no início destes projetos, quando temos alguém na nossa empresa a tentar vender-nos uma solução, e pensamos só no custo da solução informática, e esquecemos muitas vezes que esses custos podem ser até ultrapassados pelos custos das pessoas, que, se não as conseguirmos formar internamente, vamos ter que as encontrar e que lhes pagar, e sabemos que hoje em dia isso não é barato. Tentar prever um mundo VUCA. VUCA significa, em português, volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um acrónimo em inglês destes 4 termos. É muito fácil nós pensarmos nisto agora com as pandemias e as guerras e os problemas de que todos ouvimos falar, mas
se calhar ponho-vos o desafio de pensar se antes de todas estas situações, se já não era assim. Portanto, já era assim, tanto que já se fala de VUCA, ainda não havia pandemias, e que é um bocado a contradição entre este mundo que é cada vez mais imprevisível e aquilo de que se fala no potencial, na capacidade da inteligência artificial em tentar prever aquilo que é cada vez mais imprevisível, não é? Portanto, esta pessoa diz que a inteligência artificial pode tornar essas previsões mais fáceis e a menor custo, e eu não tenho dúvidas nenhumas disso, mas enquanto as leis da matemática e da física continuarem a ser aplicáveis, as previsões vão falhar. E muitas vezes vão falhar por muito. Portanto, este tema é muito caro, porque já tenho visto implementações de algoritmos do mais avançado que pode haver, e às vezes com uma média simples ou uma regressão linear conseguimos resultados que estão mais próximos da realidade que estes algoritmos, e portanto é que eu coloquei ali meio a brincar também o humanoide, não é? Aquele robô com a bola de cristal, porque esta tecnologia vai passar a conseguir adivinhar o futuro. Um exemplo disto, numa revista digital que também sigo, que esta empresa passou de uma tentativa de tentar prever aquilo que nunca vai conseguir prever, para se focar em acelerar a sua flexibilidade e capacidade de adaptação para conseguir, em função dessas tais diferenças que vão sempre existir, conseguir responder ao mercado. Para terminar, e também porque quase que já cheguei ao meu tempo, vou-vos mostrar alguns exemplos de implementação da indústria, começando por aquele sensor que nos permite, através de GPS, rastrear aquela embalagem que se desloca pelo mundo todo. Começou a haver um problema de perda de embalagens. Estas não são baratas, não pela estrutura metálica, mas pela base que tem o molde de colocação ali daquele motor. E com este sistema começou-se e depois o fornecedor dizia que era o cliente dizia que estava em transporte, os transportadores diziam que tinha ficado ou numa entidade ou na outra, e ninguém se entendia, e esta solução resolveu de facto esse problema e deixou de haver estes custos, com uma solução que não foi demasiado cara. Do lado direito, o bordo de linha digital, portanto uma norma digital com acesso àquele código QR. Pessoalmente, acho que tem vantagens e desvantagens, porque esconde as normas em papéis, pelo menos estão visíveis e não preciso de nenhum aparelho para as consultar, mas aqui permite-me, de uma forma muito mais ágil, eu fazer a atualização destas normas e garantir que as tenho disponíveis, e esta solução também 4.0 está associada à gestão visual que vemos ali na parte direita, com cada cor em função da série que vai ser produzida. Portanto, uma solução simples, sem custo absolutamente nenhum, e visual, para ajudar os operadores a identificar quais são os materiais de cada produto. Uma solução implementada por mim, portanto, a passagem dos tais cartões Kanban físicos para quadros digitais, não é, que funcionam automaticamente, que tem também vantagens e desvantagens, nomeadamente o tempo de implementação pode não ser assim tão curto quanto isso, que, para além de evitar a perda de etiquetas, nos permite ter aqueles dashboards, aqueles quadros de informação que possibilitam a execução de todos os tipos de análises que nós quisermos, com base nos dados da produção. Portanto, acompanhar a produção em tempo real, sequenciar a produção, sincronizando aquilo que é consumido pelo cliente, seja ele externo, o cliente final, ou interno, portanto, a máquina seguinte, para além de nos permitir também estas análises e permitir, por exemplo, eu trago aqui um exemplo de um excesso de stock, tornou visível o problema e depois a resposta foi resolvê-lo para conseguir voltar ali à parte verde da barra. No primeiro esquema temos o fluxo de materiais desde um primeiro armazém
até ao último armazém antes de entrar em produção. O objetivo deste sistema WMS, Warehouse Management System, um sistema de gestão de armazéns, era fazer o acompanhamento, sobretudo para garantir o FIFO, porque nesta organização é muito crítico a manutenção do FIFO. Portanto, catalogar, permite-nos catalogar logisticamente estes materiais e o sistema foi implementado com sucesso e correu bem. E permite-nos, de uma forma ágil, depois de estar implementado, de manter o FIFO, mas lá está, conseguimos, se calhar, encontrar soluções mais simples. Não digo que esta solução a de baixo se aplica à de cima em todas as partes, mas esta estante com tapetes rolantes, a que eu chamei um sistema de FIFO perfeito, garante que o primeiro a entrar é o primeiro a sair e torna até fisicamente impossível a troca de prioridades dos materiais. Depois de mostrar alguns bons exemplos, mostro-vos também aqui uma tentativa de implementação de uma ferramenta que se chama APS, Advanced Programming and Scheduling, portanto, programação e sequenciação avançada, uma ferramenta brutal em termos de potência digital, permite-nos fazer o seguimento de tudo o que é o estado, quer da produção, quer da logística, até à entrega do cliente. Só tem um pequeno problema, é que o método de cálculo é o mesmo, exatamente o mesmo do velhinho MRP, com os problemas que são conhecidos desta ferramenta já utilizada há muito tempo. Portanto, digitalizamos, informatizamos um processo ou uma filosofia que está ela já obsoleta. Para terminar... Francisco, só mais um minuto ou dois, por favor. Um minuto ou dois, muito rápido para terminar, este é o meu último slide. Do lado esquerdo, uma modelização 3D de um armazém novo, que nos permite, com um detalhe até impressionante, perceber o ângulo aqui da entrada do comboio logístico e perceber se temos ângulo suficiente para entrar e para sair, se a pessoa consegue passar ou não. E nós o que fizemos neste trabalho foi, antes de construir o armazém, fazer um trabalho de cálculo e otimização dos estoques, tendo conseguido baixar os estoques a um ponto suficiente para evitar que este armazém tivesse que ser construído. Portanto, para além da redução de custos no investimento num novo armazém, ganhamos também cerca de, não chegou a isso, mas foi quase 500 mil euros na redução dos estoques. Portanto, com uma solução Lean, com a implementação do sistema puxado, vulgo Kanban, para além de baixarmos o estoque e melhorarmos a estabilidade do sistema, evitamos também que esse estoque extra, esse estoque excessivo fosse necessário, e com isso evitamos a construção desse armazém. Com isto concluo a minha apresentação. Deixem-me olhar para as horas. Pronto, estiquei-me um bocadinho, mas não demasiado, acho eu. Obrigado Rui, pelo aviso. Muitíssimo obrigado, Francisco. Também. Muitíssimo obrigado, Francisco, e vamos esperar agora pelo final das apresentações para depois se responder a uma outra questão que possa surgir dos participantes neste webinar. Mais uma vez, obrigado, Francisco. Eu iria passar agora para a Alexandra Saraiva, que nos vai falar numa perspectiva de estudo de implementação de um processo deste tipo, nomeadamente a implementação de um sistema AGV, e para o efeito eu passo-lhe imediatamente a palavra. Obrigado. Olá, boa tarde. Cabe-me a mim fazer a apresentação de um estudo para analisar a viabilidade da implementação dos robôs em chão de fábrica, e eu vou passar de momento à apresentação. Penso que está a ser Alexandra, partilhado. está perfeito. Está perfeito. Pronto. Aqui interessa, em primeiro lugar, perceber a aplicação do conceito Lean nas células de trabalho, e, para tal, o conceito da aplicação Lean tem como objetivo aumentarmos a flexibilidade, termos uma produção nivelada,
termos as pessoas envolvidas em todo o processo e garantir a segurança e a ergonomia do trabalho das pessoas. Para além disso, cabe-nos a nós também termos um fluxo de material. Este fluxo de material é agregarmos, acrescentarmos valor às operações. Para tal, o objetivo será retirar todo o desperdício. Para além disso, o Lean também nos ajuda a ter um takt time em todo o processo, saber o tempo necessário para a execução das unidades e termos um tempo previsto para a execução das mesmas. Relativamente a todos estes conceitos, há necessidade de nós nas células de trabalho padronizarmos todas as atividades. E a padronização é criarmos métodos que nos permitam trabalhar de uma forma organizada, sem perdas. E porquê termos o trabalho padronizado? Tem como objetivo reduzirmos a variabilidade dos processos, facilitar a formação de novos colaboradores e reduzir o risco de não qualidade. Para além da padronização, é importante o layout das salas de trabalho, um bocadinho como o Francisco anteriormente referiu, porque nos interessa facilitar o fluxo de materiais e de informação. Pretendemos também aumentar e melhorar a utilização da mão de obra e da capacidade dos equipamentos, isto é, fazermos um correto balanceamento de todo o processo produtivo e também garantirmos a segurança e a ergonomia dos trabalhadores. De certa forma, com um layout adequado, também melhoramos todo o ambiente de trabalho. Para termos um correto fluxo de materiais, há necessidade também de quê? De termos sistemas de comunicação e informação adequados, implementar rotas de abastecimento de acordo com o tipo de produtos e adaptar dispositivos para o abastecimento e recolha de recipientes. Para tal, também há necessidade de promover sistemas de identificação e de localização dos itens. Por exemplo, alguns dos exemplos apresentados pelo Francisco anteriormente são exemplos para o que eu aqui estou a falar. Relativamente ao fluxo de materiais, também temos que pensar em quê? Em sistemas de movimentação adequado. Como tal, no Lean, normalmente são utilizados os comboios logísticos, que são sistemas de movimentação de materiais nos bordos de linha, que têm rotas pré-estabelecidas em horários definidos. E qual é o objetivo da utilização destes comboios logísticos? É aumentar a produtividade do colaborador logístico, ou seja, termos tempo suficiente para a preparação dos materiais e tempo adequado para a entrega dos mesmos, separarmos as atividades de montagem e abastecimento, aumentarmos a qualidade também de trabalho, quer do colaborador logístico, quer a qualidade de trabalho de todas as células das secções e das células de trabalho. E, de certa forma, com o comboio logístico, conseguimos o quê? Reduzir as áreas ocupadas com estoques intermédios. Para isso, também podemos utilizar ou agregar as novas tecnologias, que é o caso do AGV. Vamos ver como e porquê. O AGV, como anteriormente o Francisco mencionou, são robôs, são sistemas autónomos, que trabalham ou que funcionam dentro de áreas pré-definidas com rotas pré-programadas. Qual é a vantagem de nós utilizarmos os AGVs? Conseguimos operar com o AGV durante 24 horas, oferece uma maior segurança na movimentação das cargas, apresenta de futuro custos de produção reduzidos
porque conseguimos otimizar todo o processo de distribuição, reduz riscos ergonómicos dos trabalhadores. Porquê? Porque há um menor esforço por parte dos trabalhadores no transporte dos estoques, das peças, das unidades, e conseguimos também um maior controlo e muito mais eficiente de toda a produção. O objeto do estudo efetuado pelo Centro Tecnológico teve por base o quê? A distância dos materiais entre armazém e os pontos de abastecimento, a distância entre os setores e o chão de fábrica. Muitas vezes, quando temos unidades fabris em que as secções são todas muito distantes umas das outras, justifica-se plenamente a introdução de AGVs. O AGV também é introduzido com o objetivo de quê? Reduzirmos as áreas de estoque do produto em curso, melhorarmos o fluxo contínuo dos processos, melhorar o controle de produção e aumentar a eficiência, porque há menos interrupções, espera de materiais, etc. Como os resultados esperados deste estudo, o que é esperado? É otimizar as movimentações dos materiais entre secções, obter informação em tempo real do estado das encomendas, reduzir o esforço humano e estabelecer rotas normalizadas. Eu vou pegar agora no exemplo do estudo que foi feito, pegando numa empresa que trabalha em 3 turnos, com um mix de produtos e que produz em média 2.000 pares por turno. As rotas definidas na empresa após análise definimos como 3 rotas principais, 3 tipos de produto. Sabendo de antemão que cada trabalhador, ou que o horário laboral de cada trabalhador são 420 minutos, que o tempo de localização das caixas e de preparação são cerca de 3 minutos, e que cada metro percorrido demora 0,10 do minuto, nós fomos calcular o quê? Fomos calcular o tempo necessário e o número de trajetos efetuados ao longo do dia para a execução ou para a entrega e distribuição dos 2.000 pares em rotas diferentes. Isto o que é que nos trouxe? Trouxe-nos um tempo total necessário para a execução dos trajetos de cerca de 2.300 minutos, o que prefaz uma necessidade de 6 colaboradores por turno para fazer os abastecimentos aos bordos de linha. Pegando num AGV, no tempo de percurso de um AGV e mantendo mais ou menos as mesmas condições de distribuição, sem grandes alterações, nós conseguimos uma redução do tempo dessa mesma distribuição, conseguimos uma maior fiabilidade no processo de distribuição e com esta redução do tempo, com o cálculo conseguido, verificamos que são necessários 3 AGVs. Estes AGVs são necessários 3 AGVs, neste caso não a trabalhar num turno, mas os 3 AGVs a trabalharem nos 3 turnos. O que é que isto significa? Que vantagens é que nós conseguimos com a aplicação dos AGVs? Conseguimos estabelecer um nível de fluxo de materiais contínuo, conseguimos otimizar as operações de picking e de abastecimento às linhas e células de trabalho, eliminando os tempos desnecessários, reduzir o número de viagens de abastecimento dentro da empresa, melhorando a coordenação. Portanto, isto também obedece a que haja uma coordenação entre a tipologia de produto que se fabrica e o AGV, o sistema informático AGV ligado com o ERP.
Temos obrigatoriamente que normalizar os ciclos de abastecimento e disciplinar os pedidos, ou seja, eu não posso efetuar um pedido para uma entrega imediata e eu vou ter que disciplinar as próprias áreas de produção a efetuar os pedidos de uma forma antecipada. Minimizar os danos de material no transporte dos materiais, reduzir o nível de estoque do processo, reduzir o custo do ciclo de abastecimento e, a nível produtivo, em caso de necessidade, eu consigo efetuar mais abastecimentos em quantidades menores e reduzir, de certa forma, os estoques parados, oferecendo um output final maior. Com isto, eu consigo também melhorar a utilização do espaço disponível na empresa. Quais são os desafios? Um bocadinho o que o Francisco já abordou. Eu tenho que ter layouts adequados ao funcionamento dos AGVs. Tenho muitas vezes que mudar a configuração do próprio layout, assegurando que eu tenho linhas de bordo para o abastecimento e para a recolha de materiais. Eu tenho que escolher também o AGV mais adequado ao meu processo de fabrico, de distribuição, etc. Tenho que integrar os AGVs com os ERPs e tenho que coordenar os AGVs com os processos, ou seja, eu vou ter que ir fazer reajustes nos AGVs de acordo com a tipologia de produto que a empresa executa. Um outro desafio que eu acho que poderá ser o maior é o custo da implementação do AGV, porque não é só a compra do AGV, é tudo o que temos agregado necessário preparar para que posteriormente um AGV tenha o sucesso que é pretendido dentro do chão de fábrica. Com isto, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Alexandre. Vou-te pedir só para tu deixares partilhar o ecrã, para podermos entrar agora num período de debate com uma ou outra questão que eu tenho aqui comigo e mais uma vez faço aqui refiro que se pretenderem colocar alguma questão aos nossos oradores, ao Francisco Alexandra, podem utilizar o botão de perguntas e respostas e colocar as questões para este período. Eu tenho aqui uma primeira questão para o Francisco, porque ele referiu expressamente que este tipo de programa de implementação, por exemplo, de robôs ou de automação ou outro tipo de soluções, o objetivo, ou não se pode pensar em substituir pessoas por máquinas. Eu não sei exatamente a expressão que o Francisco referiu, mas foi algo como isto. E a questão é, onde é que fica aqui a melhoria da produtividade? Certo. Obrigado pela pergunta. Ou da eficiência dos processos? Sim, a não substituição das pessoas por máquinas tem a ver com ver isso como um objetivo. Ou seja, pode acontecer como consequência, mas por questões humanas ou éticas, nunca vamos conseguir continuar um percurso de melhoria se tivermos isso como objetivo. Isto é só uma introdução. De antes, digamos, o inimigo era o Lean, não é? Porque era o Lean que, ao aumentar a eficiência, fazia com que algumas atividades deixassem de ser necessárias e com isso as pessoas saíam. Agora o inimigo é a inteligência artificial, que nos vai roubar o emprego a todos. Portanto, o Lean, afinal, já é amigo outra vez. Onde é que estão aqui os ganhos de produtividade?
eu tenho ganhos de produtividade em muitos aspectos, mesmo que não substitua as pessoas por máquinas. Se eu pensar naqueles 7 desperdícios, o desperdício de espera, se eu garantir que tenho os materiais de que preciso para trabalhar, eu vou aumentar a minha produtividade e a minha eficiência de máquinas. Se eu reduzir o stock, lá está, com os tais mecanismos digitais que me permitem reduzir os desvios de stock entre o real e o sistema, eu vou também conseguir gerir melhor. Se eu conseguir, por exemplo, mesmo a nível de transportes e de movimentação, eu consigo fazer com que, não por não substituir pessoas, mas ao otimizar a rota, porque tenho algoritmos que me dizem a rota ideal, quer interna, quer de caminhões ou de entrega de produtos, é a ideal, com horários de saída, e eu conheço sistemas que dizem o ideal é sair ao fim da tarde e não de manhã, por exemplo, porque não te adianta estar a chegar com 4 caminhões ao cliente numa altura em que ele vai estar fechado. Não é? Portanto, mais vale sair ao fim da tarde para chegares amanhã de manhã e seres o primeiro a entregar. Com base nestes estudos, tenho de facto melhorias de produtividade enormes e não preciso de substituir pessoas. O objetivo é fazer com que as pessoas se libertem de tarefas que não têm valor acrescentado para poderem acrescentar valor, mais valor nesses processos, ou se eliminarmos esses processos, podermos colocar as pessoas a acrescentar valor noutros. Só agora uma questão, muito obrigado, Francisco, acho que respondeu plenamente à questão colocada. Só uma questão também aqui à Alexandra, em relação ao estudo que procedeu. Aí também não está em questão, para além das eventuais vantagens ao nível da eficiência digamos, de redução de estoques e de redução do lead time, eventualmente, também a possibilidade de potenciar as pessoas que poderiam fazer esse trabalho para outras tarefas? Sim, claramente. Hum, eu a retirar os operadores logísticos da distribuição, eu vou precisar de pessoas para programar e definir rotas, certo? A mesma coisa que a nível da utilização de cobots. Os cobots podem ser uma extensão do braço das pessoas. O que eu quero dizer é que vão ser colaborativos, não as vão substituir de todo. Há situações em que os cobots fazem as tarefas menos especializadas e as tarefas de maior conhecimento estão com as pessoas vão ser sempre necessárias. Portanto, eu vejo estas novas tecnologias como um meio auxiliar e uma forma de agilizar os processos, e não nunca como um sistema de substituição total dos recursos humanos, certo? Obrigado, Alexandre. Agora, para os dois, não sei, por favor, verifiquem qual é o que ou os dois podem responder ou ajudar aqui na resposta. O Alexandre falou de cobots, e tentando fazer aqui a conexão entre cobots e Lean. Se alguém numa empresa nos interpelar, dizer assim, eu acho que faz sentido ter um cobot na minha célula ou na minha linha de montagem ou de outro tipo, utilizando aqui os princípios de Lean, por onde é que começaríamos? Que tipo de estudo poderíamos fazer para ver se justificaria ou não a introdução desse cobot? Não sei se estou aqui a inventar muito aqui na questão, mas Posso, se calhar... posso, se calhar, Alexandre, Francisco. força. Francisco, diga, depois passa a Alexandre. Obrigado. Há um livro que é muito conhecido que se chama A Teoria das Restrições em Português, escrita por uma pessoa que se chama Eli Goldratt, que dá origem a uma... A excelência operacional pode ser obtida de diferentes maneiras, pelo Lean Manufacturing,
pela engenharia de fluxos, por exemplo, pelo Seis Sigma e pela teoria das restrições, que parte precisamente desse livro. E que fala precisamente da utilização, da automatização de uma linha com robôs e dos impactos que isso teve. Portanto, para responder diretamente à pergunta do Rui, por onde é que se começa é perceber se esse processo é gargalo ou não. Ou seja, se é o processo que define a cadência do fluxo. Isto porquê? Porque no exemplo dado nesse livro, e não é só no exemplo dado nesse livro, conheço exemplos reais da utilização de robôs que vão acelerar o processo, mas que só vão fazer com que se acumule stock antes do gargalo. A ver, se tiver uma velocidade limite de 100, o que é que me adianta ter robôs que me vão ajudar a passar de 80 para 120 se o limite continuar a ser 100? A única coisa que eu vou estar a fazer é sobreproduzir e a criar o desperdício de stock, o desperdício de movimentação das pessoas, porque é preciso gerir esse stock, é preciso movimentá-lo, o desperdício de transporte, etc, etc, etc. O stock esconde também problemas de qualidade, porque muitas vezes só no processo à frente é que eu descubro que fiz, entre aspas, a geneira atrás, certo? Portanto, é válido eu automatizar processos que tenham particularidades ou uma dificuldade em termos de repetibilidade que faz com que se gerem muitos problemas de qualidade. Não é? E mesmo acelerando aí um bocado o processo, mesmo que não seja gargalo, é válido e pode trazer resultados. Mas eu começaria por mapear a cadeia e perceber onde é que estão os gargalos e se de facto esses robôs o que vão fazer é ajudar-me a eliminar desperdícios e problemas ou se o que eles vão fazer é criar ainda mais problemas. Alexandra, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se queres... Sim, eu acho que é necessário primeiro analisarmos e verificarmos o balanceamento das estruturas produtivas e vermos onde é que os gargalos existem, não é? E se existem, se justifica ou não a implementação, por exemplo, de robôs, o que seja. Porque muitas vezes são investimentos que não se traduzem depois em resultados finais com alguma vantagem para as empresas. Eu penso que há atividades, ou poderão existir atividades, como o Francisco mencionou, que são de todo interessante implementarmos até para triarmos a qualidade do produto e garantirmos a qualidade do produto, mas também não devemos colocar os robôs ou os cobôs como um meio de produzir mais, porque logicamente se eu tenho uma cadência e essa cadência não me permite executar mais, não me interessa estar com um débito superior àquilo que eu consigo produzir. Pronto, e basicamente eu penso que isso às vezes é o grande problema de termos bons resultados com a introdução destas novas tecnologias, e não sabermos se aquilo que estamos a fazer, o que as empresas estão a fazer, terá alguns resultados, não é? É um bocado às vezes moda. Eu vou comprar por moda. Certo. Podemos também justificar, ou isso é, digamos, são fatores que também podem levar à implementação desse tipo de processos, por exemplo, questões relacionadas com a ergonomia, por exemplo, vamos imaginar algum operador que faça movimentos, entre aspas, não ergonómicos, exemplo, ou menos ergonómicos, repetitivos. O que é que vocês acham? Acham que isso é justificação? Essas questões mais ligadas à segurança e saúde no trabalho pode ser também um fator relevante para a decisão? Sim. Movimentos muito repetitivos, não é? O retirar, o pousar, movimentos muito curtos, de tempo muito curto, muitas vezes é preferível termos um robô a fazer esse tipo de movimento do que uma pessoa por questões de lesões, questões ergonómicas. Também temos outras situações, o esforço físico
a aplicação de um AGV também tem como objetivo reduzir o esforço físico do colaborador. Pronto, e a implementação destes sistemas é um bocadinho também para retirar o esforço humano das atividades. Francisco, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Tal e qual, há aqui dois aspectos ergonómicos, um é a repetibilidade, o outro é a carga na manipulação manual. Seja por um motivo ou outro, claramente os AGVs ajudam já, porque já estão em funcionamento em muitas empresas e em sistemas que funcionam e que são estáveis e que ajudam as pessoas em tarefas, sobretudo, para a manipulação de cargas, tarefas logísticas, para tarefas repetitivas mais em operações de produção, que ajudam as pessoas a evitar problemas de saúde. Muito bem. Muitíssimo obrigado ao Francisco e à Alexandra por terem estado connosco neste webinar. Muitíssimo obrigado a todos os participantes por, mais uma vez, terem dito presente aqui um webinar realizado pelo Centro Tecnológico do Calçado, e eu espero que as questões que foram trazidas aqui ao webinar tenham sido relevantes. É evidente que continuaremos disponíveis caso os participantes tenham questões mais específicas para nos colocar. Portanto, tem o nosso contacto, estamos sempre disponíveis para colaborar. Por fim, só salientar dois aspectos. Um é que o Centro Tecnológico Calçado está a preparar um guia com um estudo Lean Robotics, que deverá estar preparado em breve e que depois será divulgado para toda a fileira. E, por fim, referir que este webinar foi realizado no âmbito do programa SUDIGI9, o programa desenvolvido aqui pelo Centro Tecnológico do Calçado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma boa tarde a todos. Cumprimos o horário, estamos muito próximos das 6 horas. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Foi um Obrigado. prazer. Tchau.